Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da Alpargatas dos resultados referentes ao terceiro trimestre. Estão presentes hoje conosco Luiz Edmond, nosso CEO, e André Natal, nosso CFO. Essa videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. O Q&A será feito da seguinte forma. Após o término da apresentação inicial, pedimos que aqueles que desejarem fazer perguntas levantem a mão na barra de ferramentas do Zoom e aguardem com o microfone fechado até o nosso direcionamento para que prossigam com a pergunta. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria com base em informações que estão atualmente disponíveis. Gostaria agora de passar a palavra ao Luiz, nosso CEO, que iniciará a nossa videoconferência. Luiz, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por participarem aqui do nosso call de resultados. Eu vou iniciar com um pequeno resumo do que estamos vivenciando ao longo desse ano e o André, na sequência, trará um nível mais aprofundado de detalhes em relação aos resultados do trimestre. Como vocês sabem, nós assumimos a companhia logo no início do segundo trimestre de 2023 e ali estávamos enfrentando um momento bastante delicado, vindo de uma sequência de vários resultados, vários meses consecutivos de resultados ruins, vários meses de consumo de caixa, com nível crescente de endividamento e vários desafios operacionais. Este cenário exigia ações imediatas, algumas delas bastante duras, mas capazes de evitar uma deterioração continuada na situação da companhia. O primeiro e principal foco foi garantir a preservação do caixa e, para isso, buscamos na otimização do working capital através da redução dos níveis de estoque, da compatibilização da produção com a demanda do momento e redução significativa das compras de matéria-prima. Precisamos também reduzir fortemente o nível de investimentos, eliminando todas as iniciativas não essenciais. Outra prioridade foi darmos o pontapé inicial na readequação da estrutura e nível de despesas da Alpa, com algumas ações mais imediatas de simplificação, de modo a garantir, dentro do possível, a preservação do bottom line da companhia, principalmente no momento no qual o top line, devido principalmente aos ajustes dos níveis de estoques na cadeia, está distante daquilo que gostaríamos. Nesse terceiro trimestre, vimos alguns indícios de que a retomada de volume de vendas está se normalizando. O sell-out continuou evoluindo sequencialmente, voltando nesse último trimestre ao mesmo nível do ano passado, nos ajudando a concluir o processo de desestocagem em toda a cadeia. Adicionalmente, começamos a presenciar algumas tendências positivas nas nossas despesas, como reflexo de parte das ações tomadas já no início do segundo trimestre. Estamos vendo também melhoras sequenciais dos nossos custos de produção, com maior simplificação do portfólio e melhoria da produtividade das nossas fábricas. De forma geral, vimos uma melhoria significativa na nossa gestão fabril, seja na melhoria da qualidade dos nossos produtos, das perdas no processo produtivo e na produtividade em geral. Melhorias essas que esperamos sigam acontecendo com base no relançamento do nosso sistema de gestão da manufatura. Sabemos que, apesar de algumas melhorias operacionais, ainda temos muitos desafios a serem vencidos. Estamos longe de alcançar a excelência operacional que almejamos. Nosso nível de serviço aos nossos clientes ainda não reflete aquilo que podemos entregar e nossas operações internacionais, principalmente a Europa, foram severamente impactadas por uma série de problemas que ainda estão sendo resolvidos e vão levar algum tempo. Dessa forma, para garantir que teremos as ferramentas ou os capabilities necessários para alcançarmos os resultados que queremos, a criação de um roadmap para o futuro se faz necessária. Após um importante diagnóstico inicial, estamos, nesse momento, trabalhando numa revisão estratégica envolvendo boa parte da liderança da companhia e que deverá direcionar nossa trajetória futura em busca de um crescimento sustentável, focado e com melhoria da rentabilidade. Temos a nosso favor a marca Havaianas, que se mantém muito forte, mesmo frente a todas as adversidades que vimos enfrentando nesses últimos trimestres.
Lançamos nova campanha que quebra um ciclo de 3 anos e que não explorávamos a sazonalidade do Brasil nessa época do ano e que nos traz de volta à televisão após mais de um ano focados exclusivamente no marketing digital. Adicionalmente, representamos o Brasil, mais uma vez, como calçado oficial da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos. Essas e outras ações têm gerado grande engajamento por parte dos nossos consumidores, demonstrando que o DNA da nossa marca e os atributos dos nossos produtos continuam sendo reconhecidos e desejados. Em resumo, ainda que nossos resultados ainda estejam longe do que já entregamos no passado, já estamos vendo evolução em todas as frentes que abrimos. Há muito trabalho pela frente, muito trabalho pela frente. Seguimos descobrindo novos problemas e novas oportunidades, mas também temos a convicção de estarmos no caminho certo. Aproveito para reforçar minha total confiança no time da Alpargatas, movido pela paixão e dedicação à companhia e às suas marcas. Nosso time entendeu a necessidade dos ajustes que temos feito, vem trabalhando muito forte para entregar o curto prazo e, simultaneamente, construir o nosso futuro. Passarei agora para o André, que vai explicar com mais detalhes as dinâmicas por trás da nossa trajetória até aqui. Obrigado a todos. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco mais desse resultado. Uma coisa que a gente considera bastante importante de fazer nesse momento é não só discutir a foto do terceiro trimestre, mas tentar inserir o terceiro trimestre dentro de um filme mais amplo, onde a gente possa entender os movimentos. Eu acho que isso é muito importante como forma da gente compreender a trajetória de recuperação, que, como o Luiz falou, é uma trajetória longa, tem muito trabalho pela frente, mas que, por outro lado, a gente consegue, eu acho que tentando inserir o trimestre dentro desse filme, a gente consegue enxergar também boa parte das evoluções até aqui, que são inúmeras e que são na direção que a gente gostaria que fosse, embora ainda a gente possa dizer que a companhia não tem o nível de resultado que a gente entende que deveria ter e dentro do seu potencial. Mas isso dito, nesse primeiro slide, a gente gostaria de recuperar com vocês um pouco daquilo que a gente conversou aqui no último call de resultados, no segundo trimestre, onde a gente tinha, naquela ocasião, uma compressão muito grande de escala, né? A gente fez praticamente nada de resultado de EBITDA, por conta, sobretudo, não só do nível de ineficiência, né, de despesas da companhia, mas também, sobretudo, pela compressão de top line que gerou toda aquela dinâmica de perda de escala na nossa operação. E naquela ocasião a gente dividiu um pouco com vocês o que a gente acreditava seria dali para frente, um pouco da dinâmica de desfazimento dos estoques na cadeia e um pouco daquilo que isso ia refletir para a gente do ponto de vista de redução dos nossos próprios estoques, retomada de escala e assim por diante. Então, nesse pequeno quadro aqui, a gente resume um pouco daquela sequência que fazia parte da narrativa que a gente trouxe no segundo TRI, e eu gostaria de retomá-la um pouquinho, só lembrando o seguinte: a gente, naquela ocasião, falou de uma necessidade e uma intenção da gente voltar a ter um sellout em recuperação. Então, é o início de uma recuperação. Até aquela ocasião, a gente tinha, no primeiro semestre, um sellout em compressão de cerca de 3%, mas a gente acreditava que tudo indicava um cenário de gradual melhora desse sellout, que essa recuperação seria um dos drivers para a redução do estoque da cadeia, que era um estoque que, naquela ocasião, já tinha iniciado um ciclo de queda, mas ainda estava no meio desse ciclo de ajuste, ainda não tinha completamente se concluído, e que, à medida que essa normalização acontecesse, isso retomaria uma proximidade maior entre o nosso sell-in e o nosso sell-out, o que seria muito importante para a descompressão da nossa escala e a gente conseguir, com isso, começar a drenar dos nossos próprios estoques de produto acabado, que até aquela ocasião não havia acontecido ainda de maneira relevante, e isso começou a acontecer dentro do terceiro trimestre. Então, esses checks que estão do lado são indicações de que essas coisas, de fato, foram nessa direção. Quando a gente olha a questão do estoque de matéria-prima, de fato, aquela ocasião a gente já tinha conseguido diminuir bastante o nível de estoque, mas hoje a gente consegue ver que essa queda continua acontecendo ao longo do terceiro trimestre, e isso também ajuda a liberação do capital de giro da companhia.
Em paralelo a tudo isso, tem as medidas que a gente, naquela ocasião, já dividiu com vocês, que estaria começando a implementar aquilo que fosse mais visível e mais imediato, para começar a capturar um pouco da compressão de despesa que a gente entende possível, e ainda implementar todas as medidas de controle de caixa, de queima de caixa, que o Luiz comentou e que eu vou mostrar em mais detalhes na sequência. Então, no próximo slide, é um slide que a gente já fez, já mostrou esse slide no último trimestre, e a gente, enfim, até alguns investidores, analistas nos pediram que mantivéssemos esse slide como forma da gente ir tendo um pouco de tracking dessa evolução no tempo. Então, esse slide ele resume um pouco o nosso ciclo de negócio, desde da nossa compra de matéria-prima até a venda na ponta e os estoques no meio do caminho. E aqui acho que a gente consegue ver essa evolução year to date, né? Então, hoje, até setembro, a gente vê no ano um sellout caindo 2%. Isso significa que, como a gente tinha -3 até junho, o sellout, na verdade, ao longo do terceiro tri, ele foi flat, o terceiro tri contra o terceiro tri do ano anterior, o que é um dado importante já de um início de recuperação. A gente sai de um patamar de -3 para um patamar mais flat. É, e, obviamente, que dentro do trimestre, essa tendência também foi num ciclo positivo, um ciclo de melhora ainda dentro do próprio TRI. Essa evolução, ela nos permitiu seguir o ciclo de ajuste de estoque. No gráfico abaixo, verde, vocês conseguem ver que aquele ciclo que estava no meio do caminho, àquela altura, agora ele daria para dizer que ele, em grandes números, ele parece ter terminado. Quer dizer, isso aqui, obviamente, é um número, ele é uma aproximação, a gente não tem uma visibilidade completa do estoque de todos dos clientes da cadeia, mais de todo o varejo, enfim, mas ele tem em grandes números a gente consegue fazer um tracking razoável, e nesse tracking a gente entende que esse movimento parece ter terminado. Quando a gente olha para o sell-in, quando a gente olha em termos percentuais, ele causa uma impressão de ainda um descompasso em relação ao -2 do sellout, mas a gente vai mostrar a seguir num outro gráfico que a comparação correta é em número de pares, porque exatamente no terceiro trimestre do ano anterior foi quando todo o sell-in foi em excesso ao sellout e todo o estoque na cadeia ou a maior parte do estoque da cadeia foi montado. Então, a comparação que a gente falou no segundo trimestre de o sell-in passar a andar junto com o sellout, ela se dá, sobretudo, quando a gente olha isso em número de pares e vê o crescimento da nossa venda a reboque do crescimento da venda na ponta. Com isso, com a retomada do nosso sell-in em volume, a gente viu o nosso estoque de produto acabado começando a ter aí sim uma trajetória de queda, que ele vinha razoavelmente equilibrado até o mês de junho, e de lá para cá, quer dizer, ao longo do terceiro tri, ele começou um ciclo de queda que a gente entende importante aqui para a liberação do nosso capital de giro, ajuste, a gente retomar algumas alavancas dentro da nossa gestão, do nosso estoque e das nossas políticas comerciais. O ciclo de produção ele continuou ainda abaixo do ano anterior, e isso justamente para que a gente pudesse manter um controle do nosso nível de estoque, né, e a gente pudesse permitir que esse dreno acontecesse. O ciclo de redução de matéria-prima, esse sim, já vinha em curso desde o início do ano, e a gente conseguiu acelerar isso na medida que continuou com uma queda bastante acelerada, bastante forte aqui do nível de compras, que é o que está na caixinha à esquerda, que são 50% menos compras de matéria-prima. A gente foi aqui muito perto do limite inferior de nível de compra, para que a gente pudesse efetivamente drenar esse estoque que foi montado em muito excesso no ano anterior, durante lá, enfim, toda a volatilidade da commodity. Então, isso, de alguma maneira, eu acho que sintetiza toda a dinâmica de volumes que aconteceu, de liberação de estoques, e essa dinâmica foi muito importante, ela está por trás, talvez um pouco oculta nos números, mas aqui a gente tentou deixá-la bem didática, para que a gente possa entender a evolução que a companhia está tendo nesse sentido. Esse aqui é um gráfico meramente para a gente refletir o que eu acabei de dizer sobre o colamento ou descolamento anterior do sell-in versus o sell-out. Então, para lembrar que no terceiro trimestre do ano anterior, a barra amarela aqui ela foi muito acima da barra azul, significa que a gente vendeu muito mais do que se vendia na ponta, e, portanto, acumulou um estoque ao longo da cadeia que era bastante grande. Esse estoque, ao longo do primeiro tri, do segundo tri desse ano, ele foi sendo drenado, como a gente já mostrou, e isso está bem expresso aqui nesse descolamento importante. Isso aqui está tudo em número de pares,
tem um descolamento importante do primeiro tri e segundo tri em relação à base, a barra amarela e a barra azul, elas estão muito distantes. Justamente isso é o que gerou a pressão de escala na nossa operação, mas era importante como forma de arrumar o ciclo de negócios ao longo da cadeia. Na medida que a gente olha agora para o terceiro trimestre, a gente verifica no gráfico, de forma muito visual aqui, muito simples, que a barra amarela está muito próxima da barra azul nesse momento, que significa que a gente, de fato, parece ter terminado o ciclo de ajuste, ainda teve algum ajuste ao longo do trimestre, nos primeiros meses do trimestre, mas a gente sai do trimestre certamente com um nível de estoque muito mais na cadeia, muito mais nivelado com aquele que seria usual de se esperar para esse momento. No slide seguinte, a gente mostra também, na outra frente, as medidas que a gente já vem implementando do ponto de vista de ganho de eficiência, simplificação de processos dentro da companhia. A gente havia comentado com vocês que a gente iniciava naquela ocasião um processo estruturado de detalhamento de oportunidades, de entendimento das oportunidades de compressão de custos e de despesas. Esse processo está em curso ainda, ele não está terminado, a gente está ainda, né, dentro desse projeto, que é um projeto ainda que eu diria que vai até o fim do ano, mas a gente também naquela ocasião disse a vocês que não esperaria o fim desse processo para começar a fazer parte das ações que a gente entendia possíveis naquele momento. E isso a gente iniciou, e aqui tem, isso aqui é um recorte da base de custos, aqui a gente está falando de todos os pacotes do orçamento base zero da companhia, que tem basicamente despesas fixas, né, e recorrentes, né, aqui não tem, por exemplo, write-offs, não tem severance, essas coisas desse tipo, mas tem as despesas reais para que a gente possa ter um tracking real daquilo que é uma métrica razoável da eficiência da companhia. Quando a gente olha aqui, isso aqui está ancorado no primeiro trimestre, para a gente ter um efeito de comparação, a gente consegue ver claramente o primeiro e o segundo tri no mesmo nível, um nível perene e resiliente ainda de despesas, mas um efeito já bastante considerável, ao nosso ver, sobretudo pelo pouco espaço de tempo que tem entre uma coisa e outra, a gente veja uma compressão importante de despesa que ela vai ser muito importante, ela está sendo muito importante como forma né, de atenuar os efeitos do top line no nosso resultado, mas também ela vai ser muito importante porque são coisas que, ou pelo menos uma parte relevante dessas coisas deveria, ao longo do tempo, nos ajudar na retomada de rentabilidade da companhia. No próximo slide, eu gostaria só de mostrar de maneira mais visual aquilo que o Luiz já comentou no começo. A companhia vinha até abril numa rota de queima de caixa bastante considerável. Ela queimou caixa na ordem de 1,2 bilhão de reais nesse acumulado desse período. Essa queima de caixa ela foi por 13 meses consecutivos, né, sem exceção. Obviamente, isso gerou uma pressão na alavancagem da companhia até aqui. Mas felizmente com todas as medidas de não só de contenção do capital de giro, mas também na redução do nosso nível de investimentos, no nosso nível de capex, a gente conseguiu até aqui reverter essa tendência, né? Já estamos indo aí para o 6º mês consecutivo de geração positiva de caixa, então a gente entende que essa é uma medida central, prioritária, antes de qualquer coisa, a gente preservar a liquidez, preservar a situação estrutural financeira da companhia, assim, acho que aqui tem evidências concretas de que isso está acontecendo. Eu vou passar agora para o Rafael Stitz, para ele continuar numa visão agora detalhando um pouco cada área de negócio e um pouco mais dos financials do período. Obrigado, André. Então, vou falar um pouquinho aqui dos resultados especificamente do trimestre, começando por Havaianas Brasil. A gente teve uma queda de 20%, né, de volume ano contra ano, uma queda de 15% da receita líquida, e com uma receita por par crescendo ao redor de 6%, ainda muito, né, puxada pelo carrego dos aumentos de preço feitos no ano passado. Como o André já comentou bem no detalhe, o sellout, a gente teve um sellout flat no terceiro tri, importante aqui uma evolução sequencial importante no mês a mês, dentro do trimestre, e mesmo com essa queda de volume de 20% no Brasil, a gente conseguiu ter uma boa redução do nosso estoque, principalmente, né, acelerando a redução do nosso estoque de produtos acabados nesse trimestre. Passando para a Havaianas Internacional,
A gente teve uma queda de volume de 40%, né, no ano contra ano, no terceiro TRI, com uma queda de receita líquida de 24%. Na Europa, a gente, como já vinha falando para vocês, com a troca do parceiro logístico e todas as consequências dos problemas logísticos que a gente teve no início da temporada, acabou que a gente, né, ficou com poucos produtos na ponta durante a alta temporada. Isso, obviamente, também gerou cancelamento de ordens, dado o nosso nível de serviço frustrante para os clientes. E isso acabou impactando também, né, o sell-out no período na região e, obviamente, toda a reposição de estoque que entra mais do meio para o final da temporada e acaba sendo reconhecido muito no terceiro TRI. Então, um TRI bastante impactado ainda por todas as consequências, né, dos nossos problemas de nível de serviço e problemas logísticos na região. Nos Estados Unidos, a gente começou, né, a ver alguma evolução positiva tanto de volume como receita, puxado principalmente no B2B pelos nossos key accounts e off-pricing. Aqui acho que é importante salientar um crescimento de volume razoável com um crescimento de receita por par também. E na região dos mercados, né, que a gente atua através de distribuidores, principalmente Sudeste Asiático e América Latina, a gente ainda vê uma queda muito forte de volume, principalmente no Sudeste Asiático, resultado de toda a estocagem que foi feita no final, né, do ano passado, segundo semestre do ano passado. A gente está, durante esse ano, num processo de normalização dos níveis de estoque. Como vocês viram, né, essa normalização de estoque no Brasil, ela demora alguns trimestres para acontecer. Aqui nos nossos mercados distribuidores também vai ser o caso. Esse é um ano de normalização desses níveis de estoque nos distribuidores para que a gente consiga entrar o ano que vem no nível mais normalizado. Indo agora, descendo no P&L, ainda falando apenas de Havaianas aqui, o nosso lucro bruto teve uma queda de 29%, sendo uma queda de 26% no Brasil e 35% no internacional. A margem bruta, né, de Havaianas no Brasil foi 37,2%, uma queda de 5,5 pontos em relação ao 3T do ano passado. Mas com uma importante, né, evolução sequencial aqui versus o segundo TRI desse ano, 9,7 pontos percentuais melhor, resultado de toda a otimização fabril que a gente vem fazendo desde o início do ano, né, com redução de mão de obra nas fábricas e também, obviamente, consequência da redução do nosso custo de matéria-prima. É importante ressaltar que a gente teve nesse trimestre alguns write-offs adicionais, né, acima do nível normal, em torno de 9,4 milhões de reais, relacionados principalmente a produtos acabados e bastante concentrado nas categorias do que a gente chamava de Beyond Core. Agora é importante ressaltar que a gente ainda vai ver esses write-offs, eles não aconteceram só nesse trimestre, a gente ainda vai ter nos próximos trimestres algum valor razoável de write-offs, principalmente relacionado, né, às categorias de sandals e slides aqui. Em relação ao custo de armazéns externos, que a gente, né, vinha contratando de forma muito relevante nos últimos trimestres, por conta do nosso nível de estoque elevado de produtos acabados, a gente já vê, né, uma evolução tri a tri de redução desses armazéns externos e mais uma vez aqui nesse TRI, reduziu bastante em relação ao segundo TRI, foi um patamar aí de R$1 milhão só. Então, acho que aqui, a gente, né, com o nosso estoque de produto acabado já no nível menor, ainda não está normalizado, mas já no nível menor a gente tem tido menos impacto desse custo adicional de armazéns externos. Na Havaianas Internacional, a gente teve uma queda de 8,2 pontos percentuais de margem bruta, né, com 52,3% de margem bruta no terceiro TRI. E aqui, obviamente, muito impactado pela desalavancagem operacional, dada a forte queda de volume no período e também pelo alto custo de produção que a gente teve no segundo semestre do ano passado. Então, aqui é importante lembrar, boa parte do que a gente vendeu nesse terceiro TRI ainda é um estoque de produtos produzidos, né, naquele período de custo mais elevado. Então, a gente ainda vê esse impacto, né, na nossa operação internacional. Indo para as despesas de Havaianas, a gente teve uma queda de 6% ano contra ano no terceiro TRI no nosso nível no nosso SG&A
total, é importante ressaltar que o nosso SG&A ex-marketing ele teve uma redução puxada principalmente pela queda, né, de despesa com pessoal, em torno de 8% ano contra ano, mas foi impactada por um aumento de despesas de distribuição, né, e serviços logísticos da ordem de 4 milhões e também uma PDD de um cliente específico de 3 milhões de reais. A gente teve uma redução muito forte também na linha de marketing, de 24% ano contra ano. Aqui é importante ressaltar que essa redução ela tem muito mais a ver com o faseamento trimestral do nosso orçamento de marketing, que, né, foi bastante diferente nesse ano vis-à-vis o ano passado, e também com uma redução muito grande do que a gente chama do non-working market, né, que são gastos que não são efetivamente, que alcançam, né, os consumidores, não são efetivamente com publicidade na ponta. Como o Luiz comentou na fala inicial dele, a gente vem com uma campanha muito forte nesse mês de outubro para estimular esse nosso período de alta sazonalidade do quarto TRI. Então, a gente tem uma retomada aí dos investimentos em marketing no quarto trimestre. Indo agora para o nosso EBITDA, a gente teve aqui um EBITDA de 77 milhões, né, o normalizado, desculpa, 70 milhões normalizado Havaianas, uma queda importante em relação ao terceiro trimestre de 22, que foi bastante influenciado pela queda de volume que a gente teve, mas também pelo aumento ainda do custo por par. E como falamos, o nosso SG&A ex-marketing e outras despesas trouxeram ajuda. Desculpa aqui o gráfico está desconfigurado, mas no que a gente subiu no site, esse gráfico está certinho. Podemos passar, Fê? Aqui em relação também ao EBITDA, aqui a gente começa com o EBITDA de Havaianas, né, os 70 milhões, e a gente chega no EBITDA societário. Então a gente teve um EBITDA de 70 milhões normalizado Havaianas, 7 milhões o EBITDA de iOasis, e tivemos itens extraordinários de 18 milhões. Esses itens extraordinários são principalmente efeitos das nossas iniciativas de simplificação, né? Então aqui tem muito severance e custos, né, de redução de pessoal, e algumas outras pequenas despesas que somam 2,8 milhões, e com isso a gente chega no EBITDA societário de 59 milhões. Em relação ao nosso caixa, né, e posição financeira líquida, a gente encerrou o trimestre com uma posição financeira líquida de 109 milhões melhor do que o tri passado, com caixa, com a geração de caixa bastante concentrada no fluxo operacional, né, principalmente, como tanto o Luiz como o André já comentaram, na nossa redução de capital de giro, principalmente puxado pela redução de estoques, e também por uma otimização do nosso nível de CAPEX, já num patamar bem mais baixo do que a gente vinha observando em trimestres anteriores. Então, com isso, a gente gerou aí em torno de 110 milhões de reais de caixa operacional. Podemos passar adiante. Entrando um pouquinho mais de detalhe no nosso capital de giro, a gente teve uma redução de 13% no nosso estoque total, sendo, né, pela primeira vez nesse trimestre agora, uma redução bastante considerável de produto acabado, né, 99 milhões, mas também uma redução de matéria-prima de 75 milhões. Importante ressaltar que a gente já vê o nível de matéria-prima, né, do ponto de vista de prazo médio, bastante em linha com o normalizado. Acho que aqui o ajuste está feito, né, produtos acabados ainda um pouco acima do que deveria ser o normal, mas já numa direção clara de melhoria. No nosso contas a receber, a gente teve uma redução importante, 12 dias de receita líquida ano contra ano, e acho que isso aqui também reflete o fato de que mesmo num momento difícil de top line, a gente tem focado na preservação de caixa, então não estamos também fazendo grandes aumentos de prazo, pelo contrário, estamos sendo bem conservadores em relação a prazo com clientes, mesmo no momento de top line mais difícil. E a nossa linha de fornecedores, ela teve uma redução importante, aqui muito explicada, né, pela redução de compra de matéria-prima, e também pela redução do custo, né, da matéria-prima,
uma redução muito grande no terceiro TRI, e a partir do momento que a nossa produção volta a crescer para que a gente consiga atender a demanda futura, dado que os níveis de estoque já estão mais normalizados, né, de matéria-prima, a gente deveria voltar a ver essa linha de fornecedores crescendo. Pode passar, Fê. Falar aqui um pouquinho de Rothy's. A Rothy's teve um trimestre com 30 milhões de dólares de receita líquida, uma queda de 20% ano contra ano. Uma queda, né, relevante, acho que aqui muito explicado pelo e-commerce, né? A operação de e-commerce puxou essa queda, tráfego do e-commerce principalmente caindo bastante ano contra ano, ainda um ambiente, né, de top line muito difícil. Por outro lado, uma evolução importante de margem bruta. A gente continua a ver sequencialmente, né, uma evolução em torno de 7 pontos percentuais na margem bruta ano contra ano, né, e a margem bruta do TRI já acima de 60%, então um patamar importante aí de evolução de margem bruta. Aqui essa evolução bastante explicada por redução de custos de frete, né, lá da China para os Estados Unidos, a melhoria de eficiência fabril também na fábrica deles na China, e também redução de custos com 3PL dentro da operação logística no próprio Estados Unidos, e também tem um efeito de mix de produto que é importante nessa melhoria de margem bruta. A Rothy's fechou o trimestre com 6 milhões, né, negativos de EBITDA, voltou, como a gente já tinha também adiantado para vocês, né, o terceiro TRI é um TRI, né, de sazonalidade mais baixa, possivelmente voltaria a ter um EBITDA negativo, mas foi um EBITDA 4 milhões e meio melhor do que o mesmo período do ano passado. Prejuízo de 7 milhões no período também é um pouco melhor, né, do que o mesmo período do ano passado. Vamos passar agora para o Q&A. Eu vou chamando aqui as pessoas na ordem que o pessoal levantou a mão, e aí a gente vai abrindo o microfone para vocês fazerem as perguntas. Primeira pergunta aqui, do Guilherme Vilela, do JP Morgan. Fala, Rafa, tudo bom? Bom dia, pessoal. Queria pegar um pouco da cor de vocês com a questão do selling expenses, do marketing expenses, né? Como é que vocês estão vendo isso para frente? Aparentemente, pelo que a gente pode ver do release, foi a conta que teve o maior crescimento vis-à-vis as outras contas do SG&A. Me corrija se eu estiver errado nesse ponto. E também eu queria ouvir um pouco de vocês a respeito de qualquer update referente à dinâmica de curto prazo, né? Sazonalmente o quarto tri é bem importante, então qualquer visibilidade que a gente tiver de sellout seria bem relevante. Obrigado, pessoal. Bom, primeiro, bom dia e obrigado pelas perguntas. Eu acho que uma coisa importante é a gente deixar bem pontuado sobre a questão do marketing expenses, é que primeiro que todo o diagnóstico que a gente fez até agora na companhia, e aí olhando um histórico longo e olhando os níveis de marketing que a gente já fez e como é que isso evoluiu no tempo, sobretudo vis-à-vis a evolução da nossa receita, todo esse diagnóstico ele aponta a gente muito mais no sentido da gente ter maiores investimentos nessa frente do que menores, tá? Sobretudo, também atuar fortemente na composição, em como a gente faz o gasto de marketing, em que exatamente a gente está dedicando esse orçamento. Mas eu queria deixar pontuado que a trajetória que a gente enxerga, se você olhar em termos absolutos, ao longo da longa história da companhia, esse gasto ele não cai, né? Ano contra ano, ele sempre tem um ligeiro aumento, mas ele, como percentual da receita, ele certamente foi sendo comprimido ao longo dos anos, né? A gente não concorda exatamente com essa trajetória, a gente acha que essa trajetória deveria ser muito mais de suporte ao brand power e tudo que a gente está fazendo na ponta. Então, a gente deveria voltar a fazer investimentos relevantes, e isso é exatamente a tônica do que a gente está fazendo para frente. Então, tudo que a gente está falando de redução de despesa, e inclusive os gráficos que a gente mostrou
do que a gente já conseguiu comprimir, eles excluem a conta marketing. A gente não está fazendo nenhuma ação nesse sentido, quer dizer, as compressões que a gente entende que tem que fazer de eficiência deveriam ser muito mais nas outras linhas de SG&A, até como forma de financiar esse maior investimento em marketing daqui para frente. Quando a gente fala da dinâmica do futuro próximo, né, então, só para concluir, quer dizer, a trajetória de marketing deveria ser manter e crescer ao longo dos anos esse nosso investimento, inclusive como proporção da nossa receita. Esse deveria ser a tônica daqui para frente, tá? Mas a gente não tem um número, um guidance de qual seria um orçamento para o próximo ano, por exemplo, a gente ainda está discutindo esses números. Do ponto de vista do quarto trimestre, a gente acha que a dinâmica, quer dizer, de redução de estoque na cadeia, ela já se deu, né? Então, a gente não antevê, em princípio, nenhum grande ajuste impactando o nosso sell-in. A trajetória, como eu disse a vocês na minha fala inicial, dentro do terceiro TRI, ela foi uma trajetória, do ponto de vista de sell-out, ela foi uma trajetória de melhora dentro do TRI, mês contra mês contra mês, ou seja, setembro melhor que agosto, agosto melhor que julho. Então, ela é uma trajetória, diria, inspiradora. Por outro lado, a gente não tem visibilidade tão grande assim do que virá adiante. Então, obviamente, a gente confia no potencial, né, das campanhas que o Luiz comentou, que a gente lançou agora, enfim, a gente confia na marca e na nossa coleção, e todas as ações que a gente está fazendo comerciais na ponta para estimular o sell-out. Mas, por outro lado, a gente não tem ainda nem os dados de outubro fechados para a gente ter uma primeira impressão de como é que essa trajetória se seguiu após o fechamento do trimestre anterior. Então, a gente não tem esse número, infelizmente, para dividir agora. A gente acredita que, obviamente, vai ter o efeito da sazonalidade. Acho que vale lembrar que a gente tem os nossos desafios operacionais agora, quer dizer, a gente ainda segue em todo o projeto lá do Rewire de coordenação do nosso ciclo de planejamento, da nossa gestão dos estoques, nosso ciclo de entregas, etc., para dar conta dessa demanda que a hora ressurge, né, que aparece agora para a gente. A gente acha que a tendência é positiva, né, a categoria cresce ano contra ano. Então, quando a gente está fazendo esse sell-out zero, o flat em relação ao ano anterior no terceiro TRI, ele é a reboque de uma categoria que está crescendo, então a gente underperforma a categoria em parte porque a gente perdeu um pouco de share na virada do ano passado para esse, mas a gente acredita que daqui para frente a gente deveria crescer junto com a categoria da Sinage continua crescendo. Então, a tendência eu diria que é boa, é positiva, para a categoria e para nós, a gente deveria, uma vez tendo perdido o share que a gente perdeu, a gente se mantém mais ou menos estável, né, give or take, então a gente deveria voltar a crescer junto com a categoria. Agora, o quanto disso se materializa agora no quarto TRI, o quanto isso é um movimento um pouco mais longo, é difícil precisar nesse momento, mas a gente acredita que tem a principal dor que nos impedia aqui de retomar a escala era a dor do sell-in descolar do sell-out. Essa dor acabou, então, à medida que o sell-out se mostre o que a gente, enfim, esperava, né, de uma retomada daqui para frente, a gente vai conseguir descomprimir a nossa escala de forma significativa ao longo do tempo. Se tiverem algum complemento? Acho que, complementando aqui um pouco do que o André falou, a gente está falando bastante mais da dinâmica do Brasil. Acho que a resposta foi muito em cima do Brasil. Então, voltando um pouco, o marketing ele tem dois grandes componentes, né? O working money e o non working money. O non working money é o dinheiro que você gasta para produzir conteúdo com os artistas que participam, o fotógrafo, enfim. Você tem um dinheiro que o consumidor não vê, e depois você tem o dinheiro efetivamente que é o da compra da mídia, que é o que interage com o consumidor. A gente tem hoje no Brasil a percepção de que a gente está investindo menos do que deveria, dados os benchmarks que a gente conhece. Então, tem uma oportunidade aqui, desde que com as campanhas certas, que as campanhas comprovadamente tenham efeito tanto sobre a percepção da marca e quanto ao seu impacto no volume, elas vão continuar acontecendo. Acho que o primeiro grande movimento é esse ano. A gente não, para melhorar o resultado financeiro, a gente não investiu nos últimos anos, certamente, e esse ano a gente resolveu, apesar da pressão que a gente tem aqui de resultados ainda muito aquém do que a gente espera, resolveu manter o investimento como planejado originalmente, aliás.
tá? Fora do Brasil, acho que tem três dinâmicas bastante diferentes nesse momento. Os Estados Unidos vem entregando tudo aquilo que se comprometeu a entregar ao longo do ano, fez as correções que precisavam ser feitas mais no início do ano, voltou a ter uma dinâmica no e-commerce bastante melhor, entendendo melhor as alavancas para performar no e-commerce, tanto na Havaianas.com quanto nos parceiros. Na Europa, a gente ainda acha que o ano que vem vai ser um ano duro. A Europa funciona com ciclos muito mais longos, em que já agora a gente está tomando os pedidos para o ano que vem. O que nos prejudicou muito é que, como a nossa venda é muito sazonal, em cima do período de verão, e como lá são parceiros muito maiores, os nossos clientes são clientes muito maiores, muito mais organizados, não dá para não servir o cliente dentro do que foi prometido. Os nossos problemas operacionais acabam sendo percebidos como eu não posso confiar em você, portanto, não posso dedicar o espaço que eu deveria, não vou te fazer o mesmo pedido que eu faria antes. Então, a prioridade da Europa será reganhar a confiança através de uma melhoria operacional significativa. Então, eu não vejo grandes apostas, grandes transformações da Europa ainda no ano que vem. Pelo contrário, a gente quer operar bem, executar bem e, a partir daí, estabelecer uma nova base de crescimento. A gente tem maior confiança que os Estados Unidos estão um pouco mais pronto do que a Europa nesse momento. Tá? E aí você tem todos os mercados, que eu chamo de mercados de exportação, Ásia, África, América Latina, que estão passando por uma profunda revisão nossa aqui, de qual é o papel de cada país em termos de crescimento, em termos de rentabilidade, em termos do que ele apresenta de parceria dos nossos distribuidores, capacidade de executar, e a gente vai sair de uma coisa menos errática, níveis de investimento diferentes, níveis de expectativas diferentes do que ele deve produzir para nós, né, para que a gente possa criar as Europas e os Estados Unidos do futuro em algumas apostas de alguns desses países. Tem muito trabalho ainda a ser feito, a gente está aprendendo, está descobrindo muita coisa, tem uma dificuldade operacional muito grande, uma inconsistência operacional muito grande, e a gente tomou a decisão de agora, nesse segundo semestre, não sair vendendo loucamente sem ter esse diagnóstico e esse plano de ação muito mais bem definido. Então, a gente está vendo um pouco da desestocada desses mercados, que era muito grande, aliás, são estoques de mais de ano nesse país. Eu acho que a gente vai, ao longo do ano que vem, poder dar um pouco mais de cor para vocês de qual é a estratégia e como é que ela está evoluindo. Eu não espero grandes melhorias ainda no curto prazo nos mercados distribuidores. Okay? Obrigado, Gui, pela pergunta. Próxima pergunta do Felipe Cassimiro, do Bradesco BBI. Pode prosseguir, Felipe. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz, Natal e Stílios. Bom, me chamou muita atenção, Natal, o seu comentário sobre crescer junto com a marca, né? Isso me chamou muita atenção porque hoje o run rate, junto com o mercado, desculpa, junto com o mercado. Então, hoje o run rate de volume no Brasil, do last 12 months, está em 187 milhões de pares. E é um gap relevante, assim, com histórico, tirando, 2021, 230 milhões de pares, é um gap aí de 25 milhões. Então, para a gente entender, assim, o que é a cabeça de vocês, assim, de um volume anual normalizado, né? Porque a gente discute muito aqui com o pessoal sobre o quão rápido você retoma para esse patamar acima de 210 milhões de volumes de pares anuais, né? Enfim, só para uma discussão interessante aqui para a gente conversar aqui com vocês. E a segunda é a simplificação, me parece uma palavra, uma das palavras mais presentes, né, na cabeça aí do management. Então, nesse sentido, dois follow-ups rápidos. Primeiro, a simplificação de portfólio. Onde que a marca se encontra hoje, né, Havaianas? Ainda tem muita redução de SKU para acontecer e como é que está a evolução para frente? E segundo, a simplificação de estruturas e pessoal, também entender um pouco melhor se já aconteceu essa redução de estruturas ou ainda tem mais coisa para acontecer para frente. Obrigado.
o Felipe, obrigado aqui pelas perguntas. Eu vou começar pela última e a gente vai subindo e o Luiz, enfim, assume aqui uma parte delas. Então, sobre a questão das estruturas, como eu falei, a gente vem fazendo um trabalho importante aqui, com apoio de uma consultoria também, um trabalho que já se havia iniciado na companhia, né, de entendimento dessas estruturas, com a estrutura ótima, e a gente acelera esse trabalho agora com esse esforço aí concentrado com um apoio externo, com referenciais, com benchmarkings, etc. Então, é um trabalho que toma alguns meses, né? E esse trabalho, enfim, a gente, portanto, deve acabar ele aí mais para o final do ano, com as ações que a gente mapear nesse sentido, elas provavelmente serão ações mais para o ano que vem, né? Por outro lado, né, como eu havia dito já no outro trimestre e repeti hoje, a gente não entendia que não devia esperar esse trabalho se concluir em todos os seus detalhes, para que a gente já pudesse identificar algumas oportunidades mais prementes, mais visíveis, e fazer alguns primeiros ajustes, né? Isso trata, assim, de estruturas, né, organizacionais aqui, mas trata também de outras despesas discricionárias, né? Enfim, todos os pacotes têm oportunidades, algumas mais óbvias, e essas a gente atacou primeiro, e algumas que a gente precisa fazer coisas no caminho para chegar num nível de eficiência e produtividade maior, né, de simplificação maior, de centralização ao longo do tempo. Então, eu te diria que, sim, nós já começamos parte desse ajuste que você vê nos números do terceiro TRI, é uma parte que vem sim, de simplificação já de estruturas, né, em algumas oportunidades que a gente mapeou, mas não é só isso. Ali tem, assim, não tem um silver bullet, tem uma série de ações em diversas frentes que já estão em curso. E certamente esse trabalho se aprofunda. Então, a gente certamente está hoje estudando com mais detalhe, né, os papéis, responsabilidades e todas os span of controls e todas as coisas relacionadas ao tema de estrutura, que é um tema super importante, sensível e para garantir não só a nossa eficiência, mas a nossa agilidade, etc., nossa efetividade como gestão. Mas também a gente está aprofundando o detalhamento lá das outras frentes que a gente chama de orçamento matricial, que são as frentes que vão tratar de todos os demais gastos da companhia, né? De papel de impressora a, enfim, serviços de engenharia ou, enfim, quaisquer outras coisas, quaisquer compras que a gente faz, serviços de TI, consultorias, tudo isso está sob escrutínio agora desse trabalho. Então, a gente deve, agora a gente não tem um guidance, a gente já falou para vocês no último trimestre uma referência, quer dizer, um primeiro assessment muito preliminar, muito ainda sem o caráter, né, de ser um alvo, um objetivo claro, mas só para dividir com vocês um pouco da dimensão potencial preliminar que a gente, àquela altura, conseguia identificar num assessment ainda superficial. Enfim, então, por hora, a gente não muda nada e não dá guidance, continuará não dando guidance sobre isso, mas a gente certamente vai continuar aprofundando esse estudo para chegar lá. Você quer comentar do portfólio? Em relação à simplificação do portfólio, antes de mais nada, os ciclos de inovação, a venda, entrega, eles são bastante longos, tá? A gente está falando aqui que você começa um ciclo de inovação mais de 2 anos antes de você ver o produto no mercado. Então, sejam tendências que a gente tem que acompanhar de moda, seja desenvolvimento de produto, depois o sell-in, que também varia bastante por país. O Brasil tem ciclos um pouco mais curtos entre o lançamento e o produto estar no mercado do que, por exemplo, tem a Europa e os Estados Unidos, tá? Principalmente por razões de supply chain e de sazonalidades diferentes da do Brasil. Portanto, as medidas no portfólio, elas levam de estruturação do portfólio, elas levam um tempo até você ver a consequência prática. Por outro lado, os nossos estudos aqui mostraram que a gente tinha uma quantidade de produtos muito grande com um impacto no volume mínimo. Então, é aquela velha história de você olhar o tail do tail, né, e comparar com o impacto no volume. A gente foi simplificando a partir daí, meio que sem muita tecnologia no primeiro momento. E agora nós já estamos, acho que no futuro a gente pode apresentar para vocês
a gente tem uma estrutura teórica de portfólio muito melhor, um framework para o portfólio muito melhor, que já está educando o portfólio que vai ser lançado para 24, 25, para a coleção de 24 e 25. Ele apresenta uma redução importante dessa complexidade. A gente tem tido cuidado de sempre estar olhando primeiro as tendências de mercado, aonde nós temos oportunidades de market share, principalmente no Brasil, aonde a gente está apontando para o crescimento da marca, o portfólio e as suas inovações, elas têm um papel muito importante no desenvolvimento da marca nos países que a gente tem menos relevância do que tem no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, essa estrutura nos permite balancear aquilo que é recorrente e, portanto, não deveria ser tocado ao longo dos anos, né? Que dá uma base importante, aquilo que tem que trazer novidades, new news, mais renovação do que inovação. A gente tinha um excesso de renovações no portfólio, muito pouco incrementais, com muito mais substituição do que de incrementalidade. A gente está dando um aperto no tamanho dessa, ou na intensidade, na frequência dessa renovação. E a gente está claramente com um desenvolvimento das novas apostas, das grandes apostas ao longo do tempo, em que a gente não vai fazer mais Big Bang de uma vez só de um novo produto no mercado. A gente vai primeiro aprender em mercados pilotos para no ano seguinte escalar e seguir assim aquilo que funciona. A gente vai adicionando novas variações. Então, se vocês lembrarem, talvez, do glitter, primeiro a gente lançou um glitter para o carnaval, depois a gente foi estendendo o portfólio. A gente meio que documentou isso, né, e criou um padrão de como deve ser, como é que a gente deve proceder, e, ao mesmo tempo, a gente está adequando esse portfólio por operação. Não faz sentido você fazer um lançamento de um produto de alto preço globalmente, né? Você tem mercados em que tem muito mais aptidão para produtos de um preço maior do que talvez eu não quero citar especificamente algum país, mas claramente a organização do portfólio versus a organização do papel dos países e o estágio que a gente está nos nossos países, que a gente está chamando de Brand Growth Model, vai ser muito importante daqui para frente. Então, o portfólio está sendo simplificado, ele vai ser bem mais simplificado para o ano que vem, mas a simplificação aqui talvez ela seja a palavra que todo mundo acaba pegando, mas ele está sendo muito mais preciso para as oportunidades que a gente tem, um portfólio muito mais assertivo para o crescimento e menos errático e muito menos tentativa e erro, criando um monte de complexidades e investimentos que muitas vezes não se justificam para o futuro. Bom, em relação à tua pergunta do volume, a gente não tem guidance de volume. Claramente, no Brasil, a gente vai sempre depender muito mais de fatores macroeconômicos. É um produto hiperdistribuído, hiperpenetrado, que, portanto, a demanda como um todo depende muito mais do crescimento populacional, da inflação, do endividamento, do custo do endividamento no cidadão. Isso é o que tem maior impacto. Mas a gente vê os números que você está vendo. O sellout ele vem razoavelmente estável, ele evoluiu ao longo desse ano, ele começou o ano bem mais duro, seja pela nossa posição de share, seja pelo mercado como um todo, né? Mas os 200 e alguma coisa para cá ou para lá, é mais ou menos o que, nas mesmas bases, deveria ser o ponto de partida, o ponto de referência para a gente. A diferença que você está vendo é que a gente claramente fez um ajuste muito grande de estoques. Então, se você normalizar isso dos últimos 2, 3 anos, você chega e entender que o mercado não cresceu tanto assim, você chega à conclusão de quando deveria ser o sell-in e sell-out. O que a gente espera na prática é que haja uma convergência entre o sell-in e o sell-out nos próximos trimestres. A gente fez muitos dos ajustes, não quer dizer que esteja 100% feito. Eu prefiro, nesse momento, até por conta de custo de capital muito alto para todo mundo, não só para nós, mas para os nossos clientes, também não apostar em grandes níveis de estoque no mercado. A gente está, a nossa eficiência fabril, nossa produtividade vem melhorando, aí nos permitindo fazer catch-up mais rápido também das demandas. Portanto,
eu esperaria que o mercado se comporte dentro dos 200 alguma coisinha para cá ou para lá nos próximos anos. E lembrando também que você tem sempre um efeito do preço real, né? Os últimos anos aqui, por conta das pressões de custo, foram de ajustes de preço bastante acima da inflação. Eu espero que isso não seja necessário. Nossa gestão de custos aqui tem evoluído bastante, portanto, o nosso preço vai andar ao longo do tempo muito em linha com a inflação, com algum impacto por conta das inovações e evolução do mix, né? Mas a gente não vai ter a discrepância que teve, portanto, isso bota muito menos pressão na capacidade de compra do consumidor do nosso produto, tá? Então, sem dar muito guidance de curto prazo, acho que no longo prazo o que você vai ver é uma convergência do sell-in com o sell-out e, naturalmente, o sell-out ele não está impactado por esses níveis de estoque, essas variações enormes de estoque, tá? Obrigado pelas perguntas, Felipe. Próxima pergunta da Dani, da XP. Pode prosseguir, Dani. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar a minha pergunta. Tenho duas do meu lado. Primeira, numa frente mais de ajuste operacional, eu queria explorar alguns pontos. O primeiro, em relação a posicionamento de preço, né? Assim, como que vocês estão pensando na estratégia de preço, principalmente para frente, né? Para 2024 em diante, dado que essa tem sido uma alavanca bem importante aí para compensar a queda de volume. A gente deve ver esse volume normalizando aí ano que vem, mas, enfim, pensar como vai ser esse equilíbrio entre volume e preço, e em relação à otimização de footprint no internacional, se vocês já estão olhando para possíveis fechamentos de operação. E aí, uma segunda pergunta aqui, em relação, o Edmond comentou ali dessa questão do atraso, né, da entrega, que acaba prejudicando a credibilidade da companhia, e a gente ouviu que isso tem sido um ponto também no Brasil, né? A gente até desde do day de vocês, alguns anos atrás, falava muito de OTIF, de melhora, mas na verdade os feedbacks recentes têm sido de que houve uma piora, provavelmente pelos ajustes que vocês estão fazendo. Então, eu queria entender como que está esse ajuste, como que a gente pode pensar nessa evolução aí do OTIF nos próximos trimestres e estabilização, de fato, do fornecimento para os clientes. Obrigada. Deixa eu primeiro endereçar aqui o preço e o footprint internacional. O preço, de novo, a gente não vai dar guidance de preço, mas como política em geral, o preço deveria andar em linha com a inflação, tá? E ser beneficiado por melhorias no mix, tá? No nosso portfólio. Eu tenho sempre a melhoria do mix na receita não significa maior rentabilidade. A gente, nas nossas análises aqui, acabou descobrindo que os nossos produtos, até de preços mais altos, eles não necessariamente têm se traduzido em margens melhores para a companhia. Então, é um cuidado que nós vamos ter, e talvez tenha que acompanhar um pouco mais o efeito na margem e não necessariamente no top line, tá? Mas, dito isso, como política e filosofia, a gente quer que o preço, o affordability, se mantenha, portanto, o preço deveria andar em linha com a inflação para o futuro e talvez ligeiramente beneficiado por uma melhoria do mix de produtos, que uma das coisas que a gente sabe que tem que fazer para o longo prazo é premiumizar o nosso portfólio. Mas, ao mesmo tempo que a gente quer premiumizar o portfólio, hoje a gente deixou um buraco razoável nos entry points do mercado, nos primeiros 2 segmentos de preço do mercado, em que a nossa concorrência se posicionou. Então, existe, sim, aqui dentro algumas iniciativas para desenvolver produtos, soluções, para também não deixar esses 2 espaços no mercado em que a affordability é muito importante para o nosso consumidor, principalmente para o consumidor das classes menos privilegiadas. A gente não quer deixar de participar nesse segmento, mas de uma maneira inteligente, sem derrubar os preços, sem derrubar a rentabilidade, de uma maneira muito inteligente. Nós temos testado soluções em alguns mercados, em alguns segmentos, tá? Então, uma coisa pode acabar offsetando a outra em termos de mix. De novo, como forma geral, você deveria ver o preço andando em linha com a inflação. Em relação ao footprint de países,
a nossa internacionalização ela passa necessariamente por ter sucesso na Europa, e na Europa não é a Europa, há 4 países que realmente fazem a diferença na Europa, para nós, onde a marca tem relevância e existe potencial, e esse potencial ele se traduz muito com o posicionamento de Havaianas, com a forma como se usa a Havaianas. A gente fez um grande estudo de U&A, de Uses and Attitudes, em que a gente foi entender não só o tamanho da população, mas também como é que essa população interage com os diversos tipos de produto, de open shoes e coisas similares. Então, a gente hoje é muito mais assertivo em relação a isso e tem certeza de que esses 4 países da Europa têm um fit muito grande com a Havaianas, com o posicionamento da marca e com o produto em si. E depois disso, você soma os Estados Unidos, não há companhia que possa se definir uma companhia internacional global e que não tenha relevância nos Estados Unidos. Então, a gente está satisfeito com a evolução que a gente vem tendo esse ano, mas sabendo que lá a gente vai precisar investir, a gente vai precisar aprender e vai precisar ter muita consistência para seguir evoluindo e tendo relevância naquele mercado. Então, esses são os 5 grandes países assim que, no final das contas, importam para o nosso crescimento no curto prazo. E os demais países, os demais 120 países em que a gente está presente, a gente está, como eu falei, está clusterizando esses países, o trabalho ainda não terminou. A gente sabe que tem países mais fáceis e mais difíceis, países mais rentáveis e menos rentáveis, mas a gente basicamente está fazendo o que a gente falou que ia fazer lá atrás e talvez não tenha terminado o trabalho, que é vir do mercado para dentro, né? A companhia era uma companhia muito exportadora, no sentido de empurrar o produto nesses mercados, e a gente quer ter o compromisso de desenvolver o mercado, e não simplesmente de achar um distribuidor, enfiar o produto lá e depois seja o que Deus quiser. Então, para isso, a gente vai concentrar nossas apostas em menos países relevantes, países com fit em relação à marca, em relação ao produto, né? E esse trabalho ainda não está terminado. Assim que ele estiver terminado, a gente vai dar um pouco mais de transparência para vocês entenderem. Acho que era isso, né, André? Tinha uma terceira pergunta, né? Tudo bem, Dani? Obrigado aí pelas perguntas. Tinha mais uma, né, sobre a questão das entregas no Brasil, né? Eu imagino que você faça aí seus próprios channel checks, mas assim, do ponto de vista, eu acho que tem 2 lados da resposta para a sua pergunta. Eu acho que dá para dizer, sem dúvida alguma, que a gente não chegou no nível de operação, né, e de consistência de entrega e muito longe ainda do nível de eficiência de entrega que a gente acha que tem potencial para ter, né? Mas, por outro lado, talvez a metade cheia do copo é que as nossas métricas de OTIF elas têm melhorado. Então, na verdade, acho que a gente consegue ver dentro do filme uma melhora sequencial. Acho que tem todo um esforço aqui desde o início lá no Rewire e agora com a chegada do nosso VP aqui na área de supply. Muito focado em arrumar esse ciclo de planejamento, processo de entrada de pedidos. Isso ainda temos desafios nessa gestão, né, no sequenciamento dos pedidos, na alocação entre pedidos e centro de distribuição e fábricas, na nossa capacidade de fazer o order taking mais direcionado aos estoques que a gente tem. Então, tem todo um conjunto de desafios operacionais que obviamente, em última análise, vão bater um pouco na nossa capacidade de atender ou não, de dar conta do nível de despachos que a gente precisa, de entregas que a gente precisa para atender essa demanda maior, né, esses picos sazonais. Então, eu acho que a gente consegue dizer que está longe ainda de ter esse processo de transformação do ciclo operacional completamente feito. Ainda tem muito caminho pela frente, mas a gente tem visto, sim, os nossos níveis de OTIF melhorarem sequencialmente, o que é um sintoma positivo de progresso nessas frentes, né? A gente até, acho que no último call já comentei isso, uma pergunta sua, da gente já ter restabelecido políticas de estoque para certos produtos, a gente está investindo agora nos mecanismos, né, nos modelos preditivos, para que a gente consiga ter uma previsão mais acurada, né, a redução do erro de previsão, e com isso menos desajuste. Acho que talvez dos fatores mais críticos que aumentam o nosso ciclo a nossa capacidade de entregar é o erro de previsão. Na medida que você
vende aquilo que não está no estoque, você adiciona algumas dezenas de dias a mais, né, nesse ciclo operacional. Isso, obviamente, vai, em última análise, bater lá no nosso cliente. Então, a gente vem fazendo várias ações aqui para reduzir esse ciclo, né, e para fazer um processo mais acurado possível do ponto de vista de previsão e de sequenciamento lógico da produção e tudo para trás da logística. A gente vem fazendo também adaptações no Mixing Center, né? A gente tem talvez até 2 níveis de adaptação. Tem uma adaptação mais conjuntural, a gente fez agora ao longo do início aqui já do quarto tri, para exatamente a gente dar conta da vazão ao nível de pedidos, né? Mas a gente tem uma mudança talvez mais estrutural do próprio projeto do Mixing, que eu acho que vai aumentar bastante, né? A intenção é que aumente bastante a produtividade do próprio centro de distribuição, que ainda está no período de ramp-up, é natural de ter esse tipo de ajustamento, né, no primeiro ano aqui de operação, mas a gente tem também uma expectativa de que o próprio Mixing Center vá conseguir despachar com muito mais velocidade e eficiência ao longo dessas alterações, né, dos próximos meses que a gente vai fazer. Então acho que esse conjunto da obra deveria apontar para um nível que deveria, de fato, continuar crescendo dos nossos OTIFs, né, da nossa capacidade de entregar e sobretudo, vai bater, em última análise, na eficiência também, né, na eficiência de custo dessa operação. Mas, enfim, mas ainda temos bastante trabalho pela frente. O sintoma é bom, mas ainda temos muito a fazer, tá bom? Deixa eu complementar, Por favor. O André tocou em vários pontos importantes. Eu só queria clarear um ponto uma afirmação que você fez, que eu não sei quais são as tuas fontes, mas primeiro, o OTIF, fato, o OTIF vem melhorando ao longo do ano, aliás, melhorando significativamente. Só que o OTIF é uma grande média, o número que a gente está olhando é uma grande média. Então, você pode ouvir, se você for, talvez em algumas lojas, em algumas regiões, você pode ouvir um pouco mais de ruído que em outras. Lojas próprias e de franquia têm uma capacidade de estocagem limitada, e como a gente tem produto, ou muito produto que não estava girando como deveria girar, muito em função dessa quantidade enorme de inovações, da complexidade do portfólio que a gente já falou, acaba a frequência de visita, a frequência de entrega que você tem que ter, a frequência de produção que você tem que ter para itens específicos, para evitar o sem estoque, por conta de uma menor flexibilidade para a administração daquilo que está vendendo, à luz do que não está vendendo, isso nos complicou um pouquinho, sim, mas especificamente nesse canal. Nos demais canais, nos canais de distribuidores, de atacados, no canal alimentar, a gente não vê esse mesmo nível de ruído, tá? Mas talvez a tua fonte seja mais à luz disso. E parte desses problemas, eles são muito mais oriundos, não da simplificação, mas sim do próprio Mixing Center, que foi uma mudança gigantesca, talvez as pessoas não tenham noção do que é isso, mas a gente concentrou toda a operação nossa de picking, de warehousing e shipment dos produtos num único lugar, um lugar novo, com layout novo, com gente nova, com um monte de desafios novos, e que começou a operação bem no início desse ano, e tem uma curva de aprendizado importante. Não havia outra solução, porque nós usamos as áreas que antigamente dos nossos armazéns de produto foram utilizados dentro das fábricas para ampliação da capacidade, alocação dos equipamentos. Então, a curva de aprendizado nos causou bastante problema no início, como o André falou, a gente está em plena fase de correção desses negócios, seja do ponto de vista operacional, seja do próprio ponto de vista de estrutura do projeto original do Mixing Center, que precisou ser alterado, ainda não está finalizado, a gente só vai se beneficiar disso mais para o início do ano que vem. Tá? E aí, para adicionar, a gente veio de um trimestre, o segundo trimestre, onde a gente fez um ajuste enorme nos níveis de estoques do mercado e internos, e, portanto, a operação meio que esfriou, né? E aí, de uma hora para outra, a gente vê o sell-out começando a melhorar, a evoluir, os estoques foram ajustados, então o ritmo da operação, com tudo isso que eu já te falei, ele também precisa melhorar, tem um desafiozinho, a gente vem vendo aí ao longo dos últimos 2, 3 meses, um desafio de ter ganhos de produtividade importantes para poder atender principalmente a demanda por canal, por região, corretamente, tá? E principalmente agora no final do ano, que é o nosso pico de vendas.
tá? Não é uma grande preocupação nossa, é um ponto de atenção, e existem vários planos de ação para corrigir a situação. Tá? Mas eu não associaria isso de forma nenhuma à simplificação. É praticamente o oposto. Parte dos recursos que a gente vem obtendo com a simplificação, a gente está reinvestindo para garantir que a operação funcione bem, e do mesmo jeito vai estar reinvestindo, garantindo que a execução da marca não seja prejudicada. Obrigado pelas perguntas, Dani. Vamos para a última pergunta aqui, João Soares, do Citi. Obrigado, pessoal. Bom dia. Duas perguntas rápidas aqui. A primeira é sobre o custo por par. Queria ouvir um pouco como é que está esse custo por par marginal, né? Conforme você vai absorvendo aí uma matéria-prima mais barata, queria entender um pouco essa curva. Segunda pergunta é sobre despesa. Vocês comentaram a despesa de marketing, né? E obviamente focando muito mais no working money do que no one working money. Eu queria só entender um pouco assim, olhando o todo, né? Acho que teve despesas one-offs nesse trimestre, vocês comentaram de despesa de distribuição que pesou no SG&A também, mas olhando para frente, a gente deveria imaginar como um todo uma curva construtiva. Só isso, obrigado. Oi, João, obrigado aqui pelas perguntas. Bom, então na tua primeira, de fato você nota uma evolução do custo por par, né? Acho que se a gente olha sequencialmente, né, a gente vem tendo uma melhora significativa, né? E eu acho que isso não é atribuível tão somente ao fator que você falou, que é o fator da matéria-prima. Esse fator, ele talvez até vá ter mais efeito a partir de agora, porque dado que a gente vinha praticamente não comprando nada de matéria-prima a esses novos preços, né, mais baratos do que aqueles nos quais a gente montou o estoque lá no ano passado, né? Então a gente vinha drenando basicamente de um custo de matéria-prima estocado muito mais alto do que o que estava hoje vigorando no mercado, né? É uma pena que o preço das commodities principais que a gente compra, ele foi num 20-year low aqui. A gente infelizmente não pôde aproveitar o low dessa oportunidade por conta dos níveis de mobilização de capital que a gente já tinha e dos níveis de estoque que já eram fora do razoável. Então a gente naquele momento ali, ao longo do segundo e do terceiro tri, a gente teve e do primeiro também, a gente teve uma preferência muito maior por liquidez do que preservação de caixa, do que efetivamente tentar fazer preço médio, botando um estoque ainda maior, que não faria o menor sentido do ponto de vista enfim, de solvência e eficiência e gestão da companhia. Então, a gente optou por não fazer esse movimento e portanto, você vê muito pouco ainda dessa redução do preço médio marginal de matéria-prima no nosso COGS. Mas tem outros efeitos que esses sim já se mostram bastante eficazes nesse momento, né? Acho que tem um impacto bastante grande de todas as medidas que a gente vem tomando do lado industrial, né? Para adequar, né, o nível de gastos, o nível de mão de obra, enfim, o nível de despesas como um todo, ao nível de produção que a gente agora tem, né? E isso, obviamente, fez um ajuste, pelo menos parcial, né, do nosso efeito escala, né? Num primeiro momento, quando o volume cai muito, você tem uma deseconomia de escala e um efeito no COGS por par muito, muito significativo. Mas na medida que ao longo desse ano a gente foi fazendo diversos ajustes, foi ganhando bastante produtividade nos processos, foi conseguindo balancear muito melhor, né, a utilização das fábricas, e com isso a gente conseguiu fazer efetivamente uma adequação que a gente, quando olha no sequencial, assim, né, a gente olhando o segundo TRI versus o terceiro TRI, a gente vê não só o custo por par caindo, o custo de produção, mas a gente vê o COGS convergindo para o custo de produção também, ambos num patamar significativamente menor, né? Quando a gente olha lá, o COGS por par teve uma evolução de 1,8 real a menos, né, por par, quando se olha o segundo TRI quanto o terceiro TRI, né? Então, em que pese no ano contra ano ainda ter uma deseconomia de escala tendo um certo efeito, mas no sequencial, essas medidas que a gente está falando, elas, enfim, já tiveram uma boa redução.
E à medida que o tempo continue, quer dizer, a gente espera continuar nesse novo nível de produtividade, com um nível balanceado das nossas linhas de produção, e aí passando agora a adicionar a isso o nosso efeito todo de voltarmos a comprar matéria-prima a um custo bastante mais reduzido do que aquele que estava no estoque. Então, a gente diria que a trajetória do COGS é uma trajetória, vamos dizer, inspiradora para a gente. A gente vai seguir, obviamente, buscando mais oportunidades de redução de custos. A gente vê ainda uma dispersão grande, né? Quando a gente olha o custo do mesmo item, do mesmo tipo de produto produzido nas diferentes fábricas, ainda tem uma certa dispersão, o que significa que existe uma oportunidade aqui de otimização, da gente buscar o próprio benchmark interno e como é que a gente faz uma melhor alocação produto-fábrica, né? Otimizada, de maneira a baixar o custo total de produção. Então, acho que tem uma série de coisas ainda adiante para executar, mas com o que a gente já fez aqui do ponto de vista de balanceamento e com a trajetória boa da matéria-prima, acho que já tem um efeito aqui que deverá nos ajudar daqui para frente, né? Aí, na tua segunda pergunta, eu não sei se eu entendi exatamente o ângulo que você quer explorar, mas eu entendi que você quer discutir o nível geral de gasto de marketing, é isso? Se você puder só clarificar aqui o que você quer explorar. João, não sei se você... Ele me mandou uma mensagem aqui falando que ele caiu. Tá voltando. Bom, eu vou respondendo, João, a pergunta que eu acho que eu entendi. E se não for essa, depois você nos avisa, a gente faz um follow-up após o call com você, tá bom? Mas a gente, de novo, a gente, quando olha o nível de marketing da companhia como um todo ao longo dos anos, ele, em termos absolutos, ele não cai, né? Ao longo, a gente pegou quase 15 anos de história, ele vem num nível que é crescente. Por outro lado, quando a gente olha algumas métricas, né? Uma é como que se comportou como proporção da receita. Isso sim teve uma compressão bastante relevante ao longo dos anos e, a nosso ver, uma compressão que levou esse nível para aquém do nível razoável. Então, esse é a primeira conclusão, big numbers aqui do nosso diagnóstico, a olhar essa história e a evolução do que a gente veio fazendo no top line, vis-à-vis o que a gente vinha fazendo no marketing. Então, acabou existindo uma dinâmica aparente de o SG&A foi crescendo em outras linhas, né, desproporcionalmente com o volume, e isso em algum momento ia batendo no marketing. O marketing era a conta discricionária, talvez mais simples de fazer ajustes, e isso ao longo do tempo parece ter sido um efeito que levou o marketing a cair bastante com proporção da receita. Então, esse é um primeiro ponto que a gente acha que deveria reverter como trajetória para frente. O segundo é quando a gente olha por dentro desse número, o que a gente vê é que o non-working money ele ganhou uma proporção né, fora do razoável, no nosso entendimento, em relação àquilo que a gente tem de working money, daquilo que a gente efetivamente vai alcançar o consumidor, vai ajudar a marca, vai reforçar os atributos da marca, a voz da marca, então, obviamente também os atributos e a voz do nosso produto. Então, a gente entende que essa não só o nível de investimento agregado do que a gente vem fazendo, ele deveria ser mais numa linha de crescer do que diminuir, mas também, sobretudo, a qualificação desse gasto, a alocação desse gasto em cada vez mais working money, cada vez mais sendo supportive para a marca e para os atributos que a gente quer reforçar nos nossos produtos. Acho que esse ajuste, isso não é um mérito apenas do Brasil, acho que é uma questão que a gente, quando faz os diagnósticos, né, a gente está fazendo um trabalho aqui, como o Luiz falou, intenso em todas as geografias, e quando a gente olha os diagnósticos também nos Estados Unidos, também na Europa, a gente vê que esse movimento ele aconteceu em todo o nosso escopo geográfico, né, a gente veio reduzindo com a proporção do net sales, a gente veio divergindo um pouco do que é o nível razoável que o mercado coloca, e a gente veio, sobretudo, dedicando a maior parte desse marketing a não mais suportar a marca, suportar o que a gente queria fazer, mas tendo muito gasto, que ele era mais trade, que ele era mais non-working, que ele era mais bastidor do que o frontline, e a gente gostaria de reverter essa trajetória. Então, no geral, é essa trajetória que você vai encontrar. A gente não tem nenhum guidance, não fará isso, né, do ponto de vista de qual é o nível certo, o quanto que a gente vai fazer no próximo ano, mas eu gostaria que você assumisse que a gente não vai fazer nenhum ajuste que sacrifique a marca, muito pelo contrário. A tendência aqui é a gente fortalecer ela cada dia mais.
Obrigado pela pergunta, João. Não havendo mais perguntas, eu passo agora para o Luiz fazer suas considerações finais. Obrigado, pessoal, pela presença mais uma vez. Obrigado aqui ao André e o Rafa. Acho que, em resumo, a gente está muito pouco satisfeito com os resultados na superfície. A gente sabe que tem muita melhoria ainda para ser feita, mas, por outro lado, a evolução, a partir do diagnóstico muito bem feito, a evolução em relação às prioridades que nós definíamos de curto prazo é latente. E é um trabalho mais invisível para vocês, né, porque ele não vai gerar resultados no curtíssimo prazo. A gente vem trabalhando muito pesado no replanejamento para o futuro, um plano dos próximos 3 a 5 anos, por geografia, qual é o papel de cada uma, qual é o papel do portfólio, a gestão de preços, de revenue management, de rentabilidade, um trabalho que já havia começado um pouco antes de reestruturação do modelo de gestão Fabril. E, acima de tudo, a gente continua tendo pessoas aqui muito, muito inspiradoras, pessoas super comprometidas com a companhia, com a marca, que vem nos ajudando e que todo dia me inspiram em relação ao potencial, ao futuro da companhia. Portanto, ainda há um longo e árduo trabalho à frente. Os resultados são aquém do que a gente espera, mas as melhorias também são muito evidentes. Muito obrigado pela participação, ficamos à disposição sempre de vocês por aqui, e tenham aí uma boa semana, um bom final de semana. Muito obrigado.